Boa tarde a todos. Esta é mais uma sessão da nossa pós-graduação em História do Direito. História do Direito, o que é que vamos falar hoje? Vamos falar sobre problemas metodológicos da historiografia jurídica. Portanto, há já aqui um primeiro afastamento, a palavra historiografia jurídica em vez da palavra História do Direito. O texto, enfim, este texto que vos trouxe aqui como um somatório de pontos pelos quais podemos passar, dificilmente passaremos por todos ao longo destas 2 horas. Mas o texto dizia, de algum modo, justifica a razão de deixarmos cair a expressão História do Direito e concentrar-nos na expressão Historiografia Jurídica. E depois, enfim, o título é autoexplicativo, quais são os problemas metodológicos dessa historiografia jurídica, enfim, da escrita da história juridicamente orientada. É esse, enfim, o tema de que nos vamos aqui ocupar. O tom da exposição é o de uma provocação, vou chamar a atenção para alguns aspectos que são habitualmente abordados nestas matérias. Não o vou fazer de uma forma desinteressada, não tenho aqui, por um lado, a pretensão de vos estar a dizer quais são os temas mais importantes, nem qual é, enfim, o estado da arte sobre esses mesmos temas. Quero antes chamar a vossa atenção para algumas dificuldades associadas a estes mesmos temas. E chamar também a vossa atenção para este outro aspecto. Apesar da nossa disciplina poder ter este ar de coisa antiga, de algum modo centrado no passado, enfim, e também onde há muito pouco a dizer, apesar disso, é talvez aqui nesta questão da reflexão metodológica que nós encontramos um bom sinal da vitalidade, da novidade da historiografia jurídica. O tom, por isso, se é um tom da provocação, também não é o tom de uma provocação que quer evitar a conversa e, por isso, teremos ao longo da exposição, sempre que quiserem, ocasião para interpelações, para alguma conversa sobre estes temas. Por outro lado, eu vou talvez fazer aqui uma divisão, mais ou menos correspondendo a estes números, e vou talvez fazer uma pausa deliberada no ponto 3, ou antes de iniciar o ponto 3. Por isso, de algum modo, um primeiro exercício a tentar fazer uma ponte com a nossa exposição inaugural do professor Martim Albuquerque sobre o conceito de história, da história para o método, e algumas questões relativas ao método, ao objeto dessa atividade, a história do direito, e depois sim falaríamos, após uma primeira interrupção e alguma conversa, falaríamos sobre a questão metodológica, ou o problema metodológico, como podem ver também, de algum modo, pelo ponto 3, pelo terceiro ponto da nossa exposição, do nosso sumário. Talvez se possa reconduzir tudo isto a uma discussão sobre a hermenêutica, daí também a seleção de autores feita. Ora bem, o ponto de partida, como perceberão da apresentação e do programa, o meu nome é Jorge Silva Santos, há um contexto, eu sou assistente aqui na faculdade desde 2002, e isto que vos venho aqui dizer é o resultado de um conjunto de leituras e, como dizia também há pouco, um conjunto de leituras interessado. É um conjunto de leituras feito em função de uma investigação, das minhas investigações histórico-jurídicas. E, por isso, aqui neste primeiro ponto, importa salientar esse mesmo contexto. Uma das conclusões a que chegaremos é que a história do direito, pensada como a escrita da história do direito, é necessariamente epocal. Não é apenas epocal o objeto da nossa atenção historiográfica, é também epocal o próprio ato de feitura da historiografia jurídica. A escrita da história, para usar uma outra expressão, é necessariamente epocal. E por isso, aquilo que vos trago é, de algum modo, necessariamente condicional, contingente. Fossem outras as leituras que eu teria feito, seria provavelmente outro o conjunto de ideias que vos traria aqui. O que nos permite saltar para o ponto 6º, aproveitando a passagem do avião, voemos de imediato até ao último ponto, as indicações bibliográficas, que depois serão enviadas por e-mail. Mas gostava de salientar este aspecto. Este é um tema sobre o qual, necessariamente, os professores universitários escrevem todos.
inevitavelmente. Isto é, vocês são alunos dos cursos de mestrado, doutoramento, pós-graduação, na quase maioria serão alunos de algum destes cursos, e os professores com quem têm aulas já escreveram ou necessariamente escreverão sobre estes temas. E verão, de facto, na bibliografia ou deste tema, que depois será enviada por e-mail, verão referência aos chamados relatórios que os vários professores foram elaborando ao longo da sua carreira. E teremos sobre isto relatórios dos professores Martim de Albuquerque, Rui de Albuquerque, José Artur Duarte Nogueira, António Pedro Barbas Homem, Eduardo Vera Cruz Pinto, a professora Isabel Banon, e agora os professores que se seguem em futuros concursos apresentarão também relatórios. Isto na nossa disciplina, na nossa faculdade. Mas temos, entre nós, 2 outras faculdades, se quiserem, 2 outros centros de produção historiográfica que merecem ser sublinhados. Coimbra, e temos aí em Coimbra os textos do professor Almeida Costa, do professor Figueiredo Marcos, antes o professor Santos Justo, do professor Vieira Cura. Enfim, há uma tradição de escrita sobre estes textos. Na Nova, o professor Espanha, começou em Coimbra, passou por aqui, tem também uma vasta produção bibliográfica sobre estes mesmos temas. Como poderão imaginar, apesar de falarmos aqui em escolas, as correntes não são necessariamente sobreponíveis às escolas de origem destes vários autores. O que significa que, em questões de método, não há, de todo, um consenso, nem sequer, talvez, posições muito maioritárias em vários destes temas. Por outro lado, daí resulta uma certa tradição discursiva, isto é, fala-se destes temas, de outros, porque outros antes de nós falaram também. E por isso há sempre aqui um diálogo, uma conversa que é retomada. Por isso serem estes os temas e não outros. Seria possível até, eu saltei nomes mais anteriores, Cabral de Moncada, Manuel Paulo Moreira, Braga da Cruz. É possível, de algum modo, radicar toda esta discussão em autores ainda do século XIX. E, de uma certa forma, podemos remontar até aos estatutos pombalinos e à criação de estudos sobre a história do direito em Portugal. Por outro lado, e também desde a sua gênese, esta reflexão, de algum modo, enfim, não diria mimetiza, em alguns casos também, mas em alguns casos, por vezes de muito perto, a discussão que vai sendo feita em outros centros universitários. Ponto de partida, centros europeus. Hoje, de algum modo, também, alguma reflexão que se faz nos Estados Unidos e necessariamente também no Brasil. Por outro lado ainda, estamos a falar de autores que são todos eles juristas de formação, licenciados em Direito, por aí fora, esse percurso académico que conhecem, mas todos eles próximos das áreas da filosofia, da metodologia jurídica, o que, de certo modo, os conduziu a um conjunto de reflexões muito marcadas por construções filosóficas menos comuns no discurso dos juristas. Se olharmos para outros textos de outras áreas da enciclopédia jurídica, não é tão comum encontrarmos estas preocupações. O que significa que, se falamos de história do direito ou historiografia jurídica, estamos a falar de uma área específica, num domínio maior, o da história, o da historiografia geral, há também uma repercussão de todas essas discussões. E se passarmos os olhos para alguma enciclopédia, alguns textos introdutórios às questões da historiografia, teoria da história, ao longo do século XIX e do século XX, vamos ver que existiram muitas mudanças. Ainda, para mais, porque para além das questões metodológicas relativas à historiografia jurídica, existem também as questões relativas à teoria da história ou à filosofia da história, marcante no século XIX, de algum modo um culminar de um processo de múltiplos processos com origem ou com raízes desde a Antiguidade Clássica, mas há então dois domínios. O domínio mais estrito da reflexão filosófica sobre o que é que estamos a fazer, sobre o método, questões mais epistemológicas, e depois também, de algum modo, alguma preocupação ontológica sobre a existência de um sentido para a história, de um progresso para a história, de um caminho para o desenvolvimento da civilização humana, e isso marca também todas estas discussões. No meu caso em particular, a minha investigação começou por ser, ou tem sido, no âmbito do direito civil, daquilo a que chamamos hoje a teoria geral do direito civil, as raízes da teoria geral do direito civil, e nessa investigação, naturalmente,
que as minhas preocupações têm muito a ver com a possibilidade de uma história do direito privado, da adoção de que paradigmas interpretativos, o confronto de diferentes tradições. É possível falar, como se diz habitualmente, o direito privado atual radica no direito romano, o direito civil português, o direito civil brasileiro, por aí fora. É direito romano atual. Enfim, a minha investigação passa pelo sentido e pelos limites desta tese habitualmente afirmada depois, dependendo do autor, naturalmente, autores que têm uma profunda formação também historiográfica nestas matérias e conhecem certamente as fontes e as tradições discursivas sobre elas criadas, mas, de todo modo, é sobre a possibilidade disto mesmo. É possível fazer uma história do direito privado. O direito privado é algo que começou em Roma e que se mantém, vai perdurando, desenvolvendo-se de um modo ou de outro, em múltiplos sentidos, mas há aqui uma continuidade, há uma manutenção desses mesmos conceitos ou tradições, ou, pelo contrário, existem múltiplas rupturas. O que é que a justifica? É este, de algum modo, o contexto. Então, podemos passar para este ponto 2, análise do sentido dos limites da expressão história do direito. Aqui o roteiro tem mais a preocupação de indicar caminhos possíveis do que, enfim, eu agora estar a acompanhá-lo, serve também para aqueles que, de entre vós, têm de fazer um texto, relatórios para mestrado, doutoramento, por aí fora, para as pós-graduações, enfim, que tenham presentes alguns dos tópicos habitualmente tocados. Aqui, neste primeiro aspecto, quanto à questão História do Direito, a grande questão, ou se quiserem, a distinção, a divisão que pode ser feita, passa por identificar os diferentes campos semânticos da expressão e aí, desde a origem, o que nós temos é uma ambivalência. Por um lado, a história identificaria, ou com a palavra história, com a expressão história, estaríamos a identificar algo que ocorreu, factos passados, e depois, claro, precisamos de um conjunto de critérios que justifiquem a escolha de um facto face a um outro. Enfim, senão a história seria ou uma mera coleção de factos, ou até uma tentativa de representar a realidade, ou de emular essa mesma realidade, e a história, nesse sentido, não permitiria distinguir de entre tudo o que aconteceu aquilo que era relevante, e na origem, enfim, na raiz da utilização da expressão, na experiência grega, nós encontramos uma referência a factos dignos de memória. De entre todos os factos que ocorrem, alguns justificam que sejam mantidos, que sejam, no fundo, que não sejam esquecidos. Esse é um dos campos da expressão, um dos campos semânticos da expressão. O outro passa pela própria atividade seletiva. Porque estes factos e não outros, e sim temos a história-investigação. Em suma, aqui neste 2.1.2, história-factos, história-investigação. História-investigação, história-atividade, isto é, a atividade de quem está a investigar, com tudo o que isso implica, as circunstâncias de quem está a investigar, os seus objetivos, os critérios que adopta, essa atividade de reflexão, de análise de fontes, de adoção de uma ou de outra teoria discursiva, de uma gramática explicativa, daquilo que está a tratar, o que implica seleção, análise, por aí fora. Tudo isso moldado por diferentes teorias que foi o investigador que foi apreendendo à sua maneira ao longo da sua formação e da prática da investigação. Mas na história-investigação temos também o resultado da história. Assim, a história seria a Guerra do Peloponeso, a história seria a investigação sobre a Guerra do Peloponeso e a história seria também o relato feito da investigação desenvolvida pelo investigador. Temos estes três domínios e a historiografia passa por esta escrita da história. A escrita da história do direito é isso que é a historiografia jurídica. Hoje em dia, também dependendo das culturas historiográficas ou das comunidades historiográficas, muitas vezes se diz também da historiografia não apenas a feitura da história, mas também os resultados obtidos pela feitura da história. E assim, nós teríamos, por um lado, a história, o que aconteceu, e a história tal como ela é contada por quem investigou o que aconteceu.
talvez possamos falar então da história do direito como a história, e é a passagem aqui para o ponto 2.2, para os vários pontos que aí vão envolvidos, mas podemos falar da história do direito como os factos relativos ao direito, factos passados relativos ao direito que ocorreram, e a historiografia jurídica como a investigação sobre esses factos ou o resultado dessa investigação. O que levantará então aqui um conjunto de 3 problemas que justificam o 2.2, a história do direito como feitos jurídicos, res gestae, o 2.3, a história do direito como indagação, e se no 2.2 a história do direito como feitos jurídicos enfrentaremos necessariamente o problema do objeto, qual é afinal o objeto da história do direito, que é uma outra forma de dizer quais são os factos que estudamos. Depois neste 2.3 encontramos a questão de saber como é que estudamos os objetos que entendemos serem dignos de atenção historiográfica, problemas assim de método. E, finalmente, no 2.4, a história como narração ou o resultado da investigação efetuada, nós encontramos a questão relativa ao valor desse conjunto de textos produzidos. Enfim, o produto da historiografia jurídica é um relato sobre a história de factos. Qual é, afinal, o valor desse relato? Já lá vamos, mas como, enfim, poderão intuir também, o que se discute é se aquilo que eu apresento é um espelho da realidade ou até se pretende ser esse espelho e se, a propósito desse conhecimento, a que poderíamos chamar o conhecimento histórico ou jurídico, fará sentido falar de verdade, fará sentido falar de algo que foi obtido após um exercício de investigação que permitiu conhecer o passado, ou se esse objeto produzido, o resultado da historiografia jurídica, é antes, sobretudo, um discurso que se apresenta. Um discurso que foi produzido, que foi inventado e que, como discurso que é, será necessariamente diferente daquilo que aconteceu, da história que ocorreu, e aí o binómio ou a oposição será entre uma verdade revelada, desvelada, conhecida e uma verdade produzida. A questão é se aquilo que vemos todos os dias nas nossas investigações nas bibliotecas, com o título de História do Direito, é a verdade, tal qual a história do direito foi, ou é antes a produção da verdade. E, uma vez que nas nossas bibliotecas encontramos diferentes histórias do direito, agora entendido como, a expressão entendida como narração, resultado, tenho uma história do direito português, do autor A, do autor B, do autor C, a história do direito brasileiro, a história do direito europeu, por aí fora. Temos uma pluralidade de histórias do direito. Então, acontecerá daqui uma de entre 2 possibilidades. Se adotarmos o critério da história como verdade, do conhecimento histórico como um conhecimento que emula, que mimetiza, que reproduz, que espelha a realidade, então teremos de chegar à conclusão que algum destes textos, pelo menos em alguma das suas partes ou capítulos, é um conhecimento histórico, ou se quiserem, é um pretenso conhecimento histórico, porque não pode ser a verdade. Diferentes discursos, diferentes relatos que propõem diferentes histórias do direito, enfim, só um desses discursos é que poderá estar certo, se é de certeza que podemos falar a propósito do conhecimento histórico. Se, pelo contrário, o que tiver a propósito do conhecimento histórico é a proposta de um texto, é algo que eu acrescento ao diálogo, com o qual proponho um sentido para o que passou, é a minha interpretação do passado, uma interpretação necessariamente fundada, já falaremos do método. Então o que eu tenho é um conjunto de interpretações, é, se quiserem, um jogo polifónico de leituras da história, e o que está aqui em causa é, para o leitor, como é que esse leitor vai ler diferentes propostas, vai conjugar diferentes discursos, vai fazer a sua própria leitura. Então, a história, no sentido de resultado da investigação, como verdade criada ou antes como verdade reconhecida.
dependendo do sentido, se quiserem, do estatuto discursivo que se atribua ao discurso historiográfico, fará então sentido, ou não, falar de correção, de verdade, de certeza, por aí fora. Como imaginam também, ou enfim, como têm presente de um modo ou de outro, estamos já numa fase avançada do ano letivo, tiveram também recentemente a oportunidade de assistir a um colóquio sobre as questões de interpretação. Nos dias de hoje, o mínimo que podemos dizer é que as teorias que sustentam a possibilidade de afirmar a correção, a validade, a certeza, enfim, em suma, o caráter especular do conhecimento histórico, estão a ser muito questionadas. E isto é, enfim, o mínimo que se pode dizer. Este será então o programa da primeira parte da apresentação. Podemos então retomar aqui o ponto 2.2. Que problemas é que temos na identificação daquilo que pode ser o objeto da história do direito? Enfim, esses problemas assentam, ou talvez podemos dizer que assentam ou que podem ser reconduzidos a um problema prévio que tem a ver com o próprio conceito de direito. Dependendo da noção de direito que tomemos por relevante para a nossa investigação, nós vamos dar mais ou menos atenção a estes ou a outros aspectos. Por exemplo, se eu identificar o direito, coisa que hoje, enfim, quase ninguém faz, com as leis produzidas na Assembleia da República, se eu disser apenas isto, que o direito é isto, ou posso substituir a lei por uma outra fonte. Se eu disser que o direito corresponde apenas, ou que corresponde, não preciso de pôr aqui este apenas, a critérios consuetudinariamente formados, então, reflexamente, o que eu vou ver como historiador é, num caso, o que são as leis, o que foram as leis, que leis foram sendo feitas, ou então, quais são os costumes. Quais foram sendo os costumes. Parece que eu aqui não fiz nenhuma... Eu agora, como perceberão também, as questões relativas ao objeto talvez não estejam totalmente dissociadas das questões relativas ao método e, por isso, no meu discurso oral, torna-se, enfim, para mim, torna-se inevitável não juntar os dois domínios. Se eu posso, analiticamente, decompor no texto, no sumário da apresentação, posso afastar os dois mundos, talvez o faça de um modo algo artificial, talvez esse exercício não seja possível. Mas, seja como for, juntando estes dois pontos, objeto e método, se eu escolho a lei, aparentemente a minha questão de método está resolvida, a única coisa que eu tenho de fazer é ir à procura de leis. Ir à procura de fontes que me revelem, de fontes que sejam testemunho, porque notem, mais uma questão de método mais objeto, depois de eu escolher o meu objeto, serei capaz de identificar fontes que me permitam conhecer o objeto. Notem que a dificuldade maior, naturalmente, do historiador é a de procurar conhecer algo ou um acontecimento, ou um conjunto de factos, que não vivenciou. Esta distância face ao pretenso objeto de estudo torna o investigador necessariamente dependente de fontes. Não da realidade, que não pode existir, naturalmente, mas das fontes que estejam disponíveis. Isso fará com que, quanto mais nos afastarmos no tempo, enfim, tendencialmente, podemos dizer que estatisticamente isto acontece em todos os domínios da investigação histórico-jurídica, quanto mais nos afastamos no tempo, menos fontes temos. O que tem vantagens, mas também tem desvantagens. Ou, se quiserem, tem desvantagens, mas também tem vantagens, atendendo à ordenação que utilizamos.